Boa noite, povo de Rio do Sul, senhor presidente, senhores vereadores. Como todos sabem, o que me trouxe aqui nessa condição de estar vereador foi as minhas andanças junto a diversas entidades da cidade, que juntas comungavam, lá em 2016, o mesmo sentimento de indignação. Pois bem, por fazer parte dessas entidades, eu quero, antes de fazer um pedido aos senhores, ler o texto que algumas entidades escreveram hoje, estão distribuindo via internet aí, acerca do que o Brasil vive hoje. Manifesto assinado hoje, 28 de maio de 2018. A retomada é urgente. Os reflexos das paralisações já são desastrosos para empresas, trabalhadores e para a economia de todo o país. A conclusão é de lideranças do setor produtivo que se reuniram para avaliar os impactos e a necessidade urgente da retomada da atividade econômica e da normalidade, após o anúncio do acordo entre o governo e caminhoneiros neste domingo 28. Lamentavelmente, o governo federal foi incapaz de se antecipar à crise e ainda a remediou como sempre, às custas do bolso de cada brasileiro. Em nenhum momento se defendeu que a conta fosse paga com a extinção dos privilégios, cortes de gastos, diminuição do número de cargos comissionados ou do enfrentamento dos supersalários nos três poderes. Mesmo no caos, União, estados e municípios nada falam sobre as reformas e continuam de olhos fechados para a necessidade de se combater a obesidade e a ineficiência do Estado. Neste momento, as instituições signatárias deste manifesto encorajam os brasileiros a se unirem para aplicar, de forma democrática, no tempo certo e por vontade própria, aquele que será um dos melhores remédios para a nação: não a reeleição. É preciso que cada cidadão compreenda as dimensões catastróficas e até irreversíveis da continuidade da paralisação. É hora de se destacar a legitimidade das reivindicações, as conquistas dos caminhoneiros, mas de refutar qualquer tentativa de uso político ou partidário das manifestações. Para evitar prejuízos ainda maiores, convocamos as empresas que tiverem condições a continuar com as portas abertas, ostentando as cores da bandeira nacional. É certo que a força e o engajamento de cada brasileiro serão fundamentais para garantir a retomada e para que o maior número de empregos possa ser preservado. Assinam esse manifesto a CIRS, a AMP, o CDL, a CIMARS, o CIMERS, o Sindicer, o Sindicomércio, o Sindiconte, Sinfiatec, Sindigraf, Sindimad e o Sinduscom. Senhores, isso é só um manifesto presente, fácil de fazer porque o caos e a necessidade saltam aos olhos, mas é recheado de um pouco de ineditismo, porque muitas das entidades paravam num limbo de não se manifestar, para não se posicionar. Mas a sociedade brasileira e os senhores que estiveram nas ruas esse final de semana perceberam isso. Eu fui porque desde 2015 estamos indo. Eu me posiciono ao lado dos caminhoneiros, embora não consiga concordar com a intervenção militar, porque até acho que o Exército não merece esse fardo. Acho que a sociedade civil é organizada e tem condições de melhorar isso, com medidas simples. Por isso, senhores, que eu não apresentei a moção hoje, até porque não poderia, pelo nosso regimento ela só vai para a pauta semana que vem. Mas, senhores, nós temos que começar a batalhar por isso. Nós somos políticos, estamos em cargo de gestão e podemos, sim, pleitear a não reeleição, uma PEC constitucional agora, para que em outubro não haja reeleição. Por mais que a gente queira mudança, que nos adianta tirar Michel Temer? Vamos admitir que o presidente do Senado, Eunício, vá para a presidência, ou que o presidente da Câmara, ou que o futuro presidente da STF. Nós precisamos de uma mudança radical e uma mudança de cultura. Não reeleger os atuais ocupantes do Congresso vai obrigar aqueles congressistas, aos partidos políticos e à classe política hoje dirigente fazer um novo rearranjo de nomes, de pessoas e de opiniões, e inclusive de conduta. Nós precisamos provocar isso. Se nós conseguíssemos canalizar as forças que estão atuando no país hoje com uma pauta própria, me parece que essa seria a pauta mais fácil de explicar e a mais fácil de pressionar os políticos. E nós, como políticos, temos que dar exemplo. É por isso, senhores, que eu acho que nós aqui, da pequena e pacata cidade de Rio do Sul, podemos dar maiores exemplos. Nós temos 2 projetos tramitando nessa casa, que estão parados ainda, que tratam de mudança de cultura da classe política.
Nós podemos adotar o voluntariado na Câmara de Vereadores, podemos implementar a vice-prefeito sem salário, que são 2 projetos que estão em andamento há mais de ano nessa casa, e que repercutem na sociedade, porque a sociedade não quer mais o corte que só implementa no bolso dos contribuintes. Vamos falar em reduzir a gasolina e o diesel? Alguém vai pagar a conta? Ou vocês acham que a Petrobras passou todo esse tempo sendo espoliada pela classe política e não está hoje com essa política de mercado porque ela é pressionada pelo próprio mercado? Assinou-se um acordo ano passado, no começo desse ano, nos Estados Unidos, para pagar uma indenização milionária. E esse acordo, com certeza, não permitiria que a Petrobras tivesse influência política em sua administração. Com certeza, a decisão do governo federal está vinculada a um acordo já celebrado que estava deixando a Petrobras à bancarrota. Senhores, nós temos que agir. Penso que essas propostas que o Movimento Vereador Voluntário trouxe, que estão na nossa mão, podem servir de exemplo para a sociedade e podemos implementar isso a partir da próxima legislatura. Eu acho justo que nós não sejamos pegados de surpresa. Nós, como eu me refiro a vocês, porque eu já exerço voluntariado. Mas por que não para o próximo mandato? E mostrar isso para o Brasil inteiro. Nós podemos repercutir uma causa que só depende da classe política. Acabar com o salário do vice-prefeito, que o Paulo Cunha já sabe que essa bandeira existia antes da campanha, mas permitir o voluntariado nessa casa. Que a gente faça de forma regulamentada e dando as características que a gente possa dar, mas implementar uma mudança. Só depende de nós. Não adianta a gente ficar esperando que o Congresso Nacional faça o que eles podem, devem fazer. Se aqui a gente pode fazer, mas não faz, porque não é conveniente. A conveniência é ditada para quem está por perto do ato a ser conveniente. Então, nós estamos perto disso, nós podemos fazer isso. Senhores, volto a dizer, eu vou apresentar a moção nessa semana pedindo a não reeleição, mas nós podemos dar um exemplo grandioso para a sociedade brasileira e repercutir de forma também grandiosa, se a gente conseguir implementar uma mudança que só depende da classe política. Esperar que a gente consiga pressioná-los para aprovar uma PEC de não reeleição é pedir que os caminhoneiros fiquem mais 30 dias na rua, que só assim, com muita pressão, é que eles vão fazer um ato desse, penso eu. Mas que pode, um ato nosso, significar o estopim de uma causa como essa. Cidades brasileiras com até 100 mil habitantes, com 50 mil habitantes, criar uma norma que permita economia de gasto público estimulado pela classe política e com ela dando o exemplo. Não adianta a gente vir aqui falar que é o judiciário, que é esse órgão, aquele outro que tem super salário. Nós temos que exigir onde a gente pode. E a gente tem uma ferramenta muito prática e fácil na mão. Senhores, reflitam sobre isso, porque a sociedade está cobrando a gente. Daqui a pouco eles irão aqui dentro dessa casa fazer o que estão fazendo nas ruas. Obrigado, boa noite.